Bom, então vamos dar início ao primeiro podcast, né? Serviço de valor. Hoje estamos aqui com Diego Lima. Diego Lima, como é que é o nome da tua empresa, Diego? Segunda Demão. Segunda Demão. Soluções em pinturas. Show de bola. Cara, tô achando muito legal, né? Nós estamos hoje aqui dentro da Ferragem Venan Soares, no nosso espaço aqui novo, que inclusive aqui vai ser os cursos, né, de bricolagem. Acho que isso é válido falar. E espero tão em breve trazer novidades aí do que mais nós vamos ter, além dos cursos, né? Com pessoas de altíssimo nível. E que essas pessoas também vão se apresentar no nosso podcast, contar um pouco da sua história, um pouco, né, dessa trajetória, que a gente sabe que ninguém tem uma trajetória barbada, acho que nem existe isso, tudo é uma luta, é um aprendizado, é se confrontar o tempo todo, né? É não aceitar o básico, né? Então, isso tudo sempre mexe com a gente, né? Sempre gera um desconforto. E, Diego, como é que iniciou essa tua trajetória aí como pintor profissional, renomado, com vários, vamos dizer assim, vários já prêmios, né, na sua tua carreira aí? Na verdade foi cair meio que de paraquedas dentro da pintura. Tem um tio emprestado, que colocou dentro da pintura. Na época, eu era bem novo e tinha ali por volta, bem novo mesmo, tinha uns de 15 para 16 anos. E esse meu tio fazia faixas, né? Essas faixas que eletricista faz, do bicho, fazia placas. E ele chamou pra gente ir lá, ia no ateliê dele, e ele falou, cara, quero que vocês deem uma ajuda aqui. Daí eu e meus primos, a gente ali ajudava ele. Na primeira semana, a gente ajudando, a gente já estava começando a ter um pouquinho de habilidade ali, fazendo as faixas junto com ele. E nesse período, né, passou um tempo, daí fui para a construção civil, né, fiz alguns trabalhos ali dentro da construção civil, como azulejista, pintor, né, fiz vários trabalhos dentro da construção civil, mas sempre acabava caindo da pintura. Sempre a pintura parecia que puxava, não, tu vai ser pintor. Sim. E nesse período trabalhei ali e acabei, depois de um certo tempo, indo para o Exército Brasileiro. Né? Eu lembro, até te interrompendo assim um pouco, de que tu tinha comentado, né, a questão de buscar o conhecimento, né, da pintura, sim. ali. Sim. Que até a gente tinha comentado que também é uma técnica que a gente usa muito aqui na loja, né, junto com o pessoal. E eu acho que é algo que realmente quem transforma a vida sempre começa por esse caminho, assim, né? Contar mais aí o que tu... Então, nesse período que eu estava dentro da construção civil e aprendendo a trabalhar com pintura, eu sempre tive bastante curiosidade. E acabei pegando as latas, né? A descrição que estava ali na lata, e começava a ler para me compreender. Vi numa lata ali escrito que a pintura é processo. Né? Tudo que a gente vai pintar tem um processo de pintura. Tudo que tu for pintar, tu vai ter que lixar, aplicar um fundo para depois chegar com o acabamento. E nas latas mostra isso. Né? Só que cada tipo de produto que tu for usar cada um tem sua particularidade. E dentro das latas acabei aprendendo isso. Eu pegava a descrição delas, lia, e com isso eu dei meus primeiros passos dentro da pintura ali para conhecer a parte mais técnica, assim, né? Pô, legal ouvir isso. Então,
só de tu fazer a leitura do que vem atrás das latas, tu já conseguiu subir o teu nível, tu acredita nisso, assim? É Do que tu era, assim, só por tu ter buscado o conhecimento, tu viu a informação, opa, tu achou isso, assim, pra ti ou não, assim? Já comecei a ver algo diferente, Diferente. né? Bastante diferente, porque eu já sabia que se eu não fizesse determinada etapa, Uhum. né, poderia acontecer algum problema. Então, que nem eu falei, é um processo. Se eu não obedecer aquele processo, eu vou acabar, vai acabar me acarretando de algum problema futuro, né? E eu não vou poder dar garantia do trabalho. E Entendi. foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a ler as latas. Entendi. Tu foi buscar o conhecimento, então, daria para dizer assim, para até mesmo porque tu não gostaria que levasse algo que não fosse tão bom para dentro da casa do cliente, assim, tu queria levar Isso, algo melhor para exatamente. ele. Isso, exatamente. Eu quis frisar muito isso porque eu já visitei algumas fábricas, né? E é muito legal que toda vez que tu chega lá, tu tem um treinamento, né? Obviamente eles falam das peculiaridades de cada produto Sim. deles, cada fábrica tem um jeito diferente, né? E eles sempre frisam muito se tiver dúvida, lê a lata, né? Então é uma coisa que a gente tem até um processo que realmente é muito difícil. Nós temos hoje 5.000 itens dentro da Ferrari, né? Imagina tu saber dos 5.000 itens, né? É muita coisa, né? Então a gente sempre diz, não conseguiu, não pegou, lê a embalagem, né? Vai na embalagem que provavelmente ele tem a resposta. E muitas vezes a gente faz isso junto com o cliente e ele, às vezes, até o cliente lembra, não, eu lembrei disso, eu sei como é que é. Pô, show de bola, resolvemos o nosso problema, né? E é uma coisa que ninguém se liga, né? Ninguém percebe. Às vezes já está escrito boa parte do caminho ali, né? Ou pelo menos eu digo, por aqui tu começa, né? Agora segue esse caminho aí. E aí depois tu foi pro exército, então. Daí lá dentro do exército, a mesma coisa. Entrei pro pelotão de obras lá, né? E nesse período desenvolvi várias funções dentro do quartel. E sempre acabava dentro da pintura, né? Parecia que estava chamando. Então, nesse período do exército, passei o tempo lá, até foi o que fez eu permanecer por mais tempo lá, foi por trabalhar com a parte de manutenção. E passou o período do exército, e agora? O que eu vou fazer saindo do quartel? Né? E parti para trabalhar com obra um período e depois acabei entrando na parte de eventos. Né? Acabei trabalhando com eventos. E dentro da parte de eventos, a mesma coisa. O pessoal vi que tinha a parte de manutenção e tal, né? De cases, de estrutura metálica. E opa, eu sei trabalhar com isso. Comecei a fazer a parte de manutenção e mais uma vez ia para a parte de pintura, né? E venho muito a parte de preparação, de superfície, para ter uma durabilidade maior, já que está sempre saindo do local, desmontando, montando outro local, vai se Eventos que tu diz desgastando. assim, shows. Isso. Pô, que legal, cara. Show. E sempre fazendo aquela manutenção, né, dos equipamentos para eles terem uma durabilidade maior. Qual evento assim que te marcou assim que tu teve uma dificuldade assim? Olha, já participei foi de fazer manutenção dos Q30, foi no Planeta Atlântida. Lá foi difícil. Foi difícil, porque apesar do material ele ser resistente às intempéries, maresia e tal, ele se desgasta, né? Se desgastava e daí a manutenção quando voltava era bem maior, né, do que a manutenção simples que é feita na cidade. Uhum. Então, o que mais foi desgastante, assim, que me trouxe mais dificuldade,
na época foi entender porque, pô, eu fazia manutenção num período e agora eu tô tendo que fazer manutenção Bem mais recorrente. bem mais recorrente, né? Daí foi aonde, eu acho que eu não cheguei a falar isso, foi aonde eu, opa, peraí. Daí eu fui atrás de mais informação, né? E acabei descobrindo, dentro disso, procurando informação em lata de tinta, que eu podia estar usando, em vez de tintas, base solventes comum, tinta automotiva, que ia me dar uma durabilidade maior. Daí já era outro tipo de preparação, e acabei indicando isso para o pessoal, foram lá, compraram e voltou a mesmo período, assim, de durabilidade, né? Foi até maior, mas sempre dando foco em procurar conhecimento, né? Para me conseguir fazer o meu trabalho e eu saber, opa, peraí, vai agora sim, dá durabilidade. E tu considera que tu agregou valor agora para eles, né? Porque querendo ou não, tu como profissional de pintura, tu trouxe uma solução de pintura para eles, né? Porque tu te incomodou com aquela situação para ti e tu disse, bah, deve ter alguma coisa melhor para essa situação. Tu foi atrás do conhecimento e tu agregou valor dizendo, ó, eu achei a solução, agora eu vou apresentar para vocês, vamos embora. E eles também, né, com certeza empresários que são, né, pensam assim, bom, vamos nessa, minha equipe, né? Eu acredito que até hoje eles devem estar usando o mesmo processo, Não. né? Que antes era em spray, era tudo spray, retoque, retoque, retoque. E hoje eu entendo, né? Isso aumentava o custo deles. Então, quando eu falei, cara, vamos comprar um compressorzinho pequenininho, um tufãozinho ali, compra a tinta, que a gente, quando precisar, a gente vai e usa ali os primers e depois usa a tinta para dar acabamento mais resistente. Acredito que eles devem até hoje estar usando aí no mesmo processo. Pô, que legal. Que legal, né? Depois dos eventos, foi para a reforma e chegou a ser até azulejista. Trabalhei um período como azulejista, fazendo até parte externa de prédio. Foi um período que às vezes, tipo, trabalhava naquilo, mas não era aquilo que eu queria. Foi mais por, posso falar que foi necessidade, assim, porque não gostava de trabalhar em altura, tive que aprender, né? Tive que aprender a trabalhar em altura. E, enfim, daí fui levando mesma coisa, deu, não, uma hora, e acabou nesse período que eu estava trabalhando na reforma, mais uma vez, me lembro, estava fazendo um serviço e acabei conhecendo um senhor, Paulo Neuci, o nome dele. E ele me chamou para fazer um trabalho, né? Na verdade foi um grafiato. Ele me chamou para fazer, fui lá, fiz para ele e ele pegou e falou assim, cara, não quer fazer mais alguns trabalhos para mim? E eu, tá, pode ser. E a gente foi, né, criou uma amizade com o tempo, né? Fui trabalhando para ele e ele me ensinou bastante coisa. Me ensinou muito mesmo dentro da área da pintura, assim, me ensinou muito mesmo, né? Então, foi um mestre, assim. Foi um mestre. Isso daí A gente tem uns anjos, né, que cruzam a nossa vida. É muito incrível isso, né, cara? Eu posso dizer que eu também tive esse momento, assim, alguns momentos, alguns mestres que passaram, alguns, tipo, se doaram mais, né, tiveram que se doar mais, outros apenas uma palavra, uma ideia, né, e a gente, claro, obviamente, tu tem que estar preparado para receber isso, né? Tu tem que estar com a tua cabeça aberta, o teu ouvido aberto e as tuas crenças lá embaixo para tu conseguir receber essa informação como uma coisa boa e transformar a tua vida, assim. Ué, Paulo Neuci. Paulo Neuci. Que legal, mestre. E aí, como é que foi essa experiência assim com ele? Então, ele te ensinou tudo?
Chegou um período que eu me assustei. Né? Ele chegou, Diego, não dá mais pra gente trabalhar junto. Eu, mas pensei, fiz alguma coisa de errado, né? Ele, não dá mais pra gente trabalhar junto. Te ensinei tudo que eu sei, né? Agora tu vai trabalhar por conta, vai trabalhar sozinho. Me deu alguns clientes da cartela de clientes dele, né? E daí eu parti trabalhando sozinho, mas quando o cara tem alguém assim para te dar suporte, alguém que já viveu todo o processo que já sabe lidar com o cliente, já sabe as dificuldades, já sabe o caminho, né? É bem mais fácil. Daí, quando o cara está conhecendo o caminho, o cara passa por pode dizer, passa alguns perrengues. Sabe que eu gosto de compartilhar isso porque eu tenho uma prima que também, cara, eu tiro o chapéu pra ela. Hoje ela é juíza federal, né? E começou lá de baixo. E um dia ela falou bem assim pra mim: se tu vê que tem os melhores na tua volta, trabalha de graça pra eles, mas vai junto com os melhores. E porque, querendo ou não, cara, essas pessoas são como guindastes, entendeu? Eles te erguem. Então, o conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira, né? Essa experiência, esse conhecimento, ninguém nos tira, tu multiplica isso. E eu acho que isso é legal, tu tá contando hoje tua experiência de vida, né? E tu compartilhando isso com outras pessoas, querendo ou não, tu tá puxando essas pessoas, né? Ou quantas pessoas será que não estão num caminho achando, pô, será que eu vou ter esse mesmo trajeto? Como é que foi? Né? Olha só que legal, tu começou como lá com 15 anos, letrista, né? Fazendo faixas, porque um tio teu te convidou e tu aceitou isso, né? Tu começou a fazer algumas reformas, viu que queria agregar mais valor para aquele cliente, tu foi lá, buscou conhecimento, foi parar no exército, com reformas também, foi pintura, foi parar no evento, né? Foi buscar conhecimento também para poder resolver um problema no cliente, porque tu entendia que aquilo tinha um custo, né? E aí tu agregou valor para ele. Aí trabalhou com reforma e conheceu o Paulo. Então tu te permitiu ser um discípulo de Paulo, né? E ele te ensinou essas coisas, te deu o cliente. E aí eu te pergunto, como é que foi esse início de empreendedor? Carreira solo. Foi complicado. Depois que a gente passa, a gente até dá uma risada, né, cara? Foi muito Mas complicado. é bom contar para quem está começando. O início a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. A gente até, como eu disse ali, conhecer o caminho, saber por onde tu vai andar e como vai andar, né? E com quem vai andar também não é fácil. O cara vai aprendendo. É só passando por todo esse processo, desde como tu te comunicar com as pessoas, como tu conseguir agregar valor, né? Até aprender tudo isso e conseguir colocar tudo isso junto demora tempo. Né? Que nem fala do bom vinho, né? O bom vinho ele demora bastante tempo para ele se tornar bom. Ele não é na primeira, quando tu colhe ali, faz o vinho, ele não vai já sair bom. Leva tempo. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Ele às vezes, muitas vezes assusta, né? E muita gente abandona também. E eu não sei se contigo foi assim, né? Mas comigo, o meu início também foi bem punk, né? Porque eu comecei com uma empresa com muita dívida, né? Tive outros momentos, né? Assim, de que um anjo que também me ajudou muito, que foi o Dr. Ivano, que sempre, no meu pior momento, foi o cara que mais acreditou em mim. E que não era minha família, não era meu sangue, né? Então, eu digo assim, a gente tem muitos anjos, cara, que vão nos dando e aí depende de ti ouvir, né? O que eles vão abrindo. Então, é mérito muito teu ter te permitido escutar os caras, todos esses essas pessoas que trilharam junto contigo esse caminho, como o Paulo, que, né, teve esse período maior contigo, assim. Mas foi a partir de ti que permitiu ouvir, né? E
E eu assumi uma empresa com dívida ainda, sabe? E aí eu tinha que fazer ainda pagar as dívidas e ainda tentar gerar um pouquinho a mais para poder levar um pouco de dinheiro para casa. Então, realmente assusta, cara. Assusta porque tu não sabe para onde correr, tu não sabe o que fazer. E é mais louco de tudo é que a gente vai procurar a resposta no lugar errado, tu não concorda? Às vezes a gente vai e procura a resposta onde não é o local que a gente deveria procurar. Mas às vezes acontece de tu não estar esperando pela aquela resposta e às vezes surge, não digo que nem mágica, mas vem pra gente assim de uma forma que a gente não espera. Né? E até de pessoas que a gente nem esperava que iam passar isso pra gente. Mas tu já tinha percebido isso ou não? Talvez a gente. Eu sempre me questiono muita coisa. Tô sempre me questionando. Mas tu percebeu que veio de pessoas, geralmente pessoas assim, como nós estamos agora conversando, falando para outras pessoas de como é que a gente chegou a tal lugar, né? E isso foi algo assim que eu comecei a aprender, porque quando eu comecei a ter problemas, eu pensei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Cara, eu tinha que conseguir 20 clientes novos todos os dias. Como é que eu vou bater na porta? Oi, tudo bem? Você está com problema de vazamento? Né? Eu tô aqui se tu precisar. Se eu fosse sair de porta em porta, quanto tempo demoraria para chegar lá? E aí eu fui perguntar para pessoas, professores, pessoas que eu vi que teve sucesso como empreendedor, né? E eu chegava, esse cara é canhão, eu vou lá falar com ele. E chegava lá de boa, tudo bem, seu Gerson, adequava, né? Tô aqui com uma certa dificuldade. E eu acredito que tu possa me ajudar, porque pelo que eu vejo aqui, tu é um cara que trilhou um caminho e eu acho que é o caminho que eu preciso trilhar também. Como é que foi? E eu ouvi a história das pessoas. Assim como agora eu tô ouvindo a tua, eu comecei a ouvir dessas pessoas e eu disse, pá, ele me deu a resposta agora. Ele nem sabe, mas ele já me disse o que eu precisava ouvir, né? Então eu sempre tive isso, esse jogo aberto com pessoas, né? Pessoas que eu vi que chegaram a algum lugar, né? Sempre acima de mim, assim, né? E que eu consegui ouvir elas porque valia a pena ouvir elas, porque elas de fato geraram resultado, né? Eu vejo muito assim, cara, tu tem que ouvir quem tem resultado. Não adianta a gente querer ouvir quem não sai de casa, quem não colocou a mala aqui, ó, né? De carregar aqui, ó, todo dia, ó, eu tenho 30 mil, 40 mil para pagar e começou dia 1º do mês e tu não tem a certeza que tu vai fazer esse dinheiro, né? E tu tem que trilhar, chegar até o dia 30 daquele mês, acreditando que tu vai encher a tua mochila para poder honrar com teus compromissos, né? E a gente sabe, e aí tem a família que está te esperando em casa, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, tu tem que ter um tempo para tu buscar o conhecimento e tu tem que estar sempre vendendo a ideia para todo mundo, né? Para ti, ô Diego, né? Vou fazer um podcast aqui, meu primeiro podcast, eu não sei muita coisa, estudei um pouco ali, busquei umas pessoas que já fizeram, né? E, pô, eu vi que tinha um investimento alto para começar, mas eu acho que a nossa mensagem é muito mais do que uma estrutura bonita, entendeu? Eu acho que a nossa mensagem, o que a gente está gerando de valor hoje aqui falando e filmando, é muito maior do que uma estrutura bonita. Eu vou gerar muito mais resultado para essas pessoas do que ter aqui talvez uma mesa de mármore, umas câmeras das melhores qualidades, né? O melhor microfone. Eu acho que o que vale é o que a gente está largando aqui hoje. Né? Cara, então tu teve essas dificuldades, teve o teu início empreendedor, que a gente não podemos mentir aqui, não é fácil, mas não é difícil também, né? Não é impossível. Né? Eu acho que uma coisa que eu carrego para mim é que Deus nunca dá uma cruz maior que a gente possa carregar. Então ele sabe para quem ele pode dar a cruz. Então se ele deu a cruz para qualquer um aqui que está ouvindo a gente, é porque tu tem condições de carregar. Então carrega, meu, que ele não vai deixar a gente na mão. Nunca deixou. E aí tu teve, no início de empreendedor, o primeiro contato com efeitos decorativos. Ah, foi. Na verdade, o
primeiro contato assim foi num curso, né, onde eu conheci um dos técnicos da Souvenir, o Márcio Ozzi. Ah, já vi esses. Seu Márcio. Conheci ele lá mostrando a aplicação e tal. Peguei, fiz algumas perguntas, alguns questionamentos ali. E, cara, posso falar que foi amor à primeira vista com Os efeitos os efeitos decorativos. E dali eu comecei a ter mais curiosidade, comecei a conhecer outros profissionais do ramo, né? Comecei a pesquisar bastante. Nisso me levou a ter também até os grupos de pintura, né? Acho que foi algo que me motivou mais ainda, né? Eu falei, cara, vou me tornar um profissional da área, né? Porque eu sentia muita falta, assim, que eu nunca vi ninguém falando, que a gente sabe, né? Que o pintor, dentro da construção civil, ele, na verdade, ele é um cargo, né? É um cargo. Dentro da construção civil, o pintor é um cargo. Não, ainda hoje, no Brasil, não tem, né, um curso profissionalizante para o pintor, né? Isso não existe ainda. Então, isso me incomodava. Eu quero me tornar um profissional da área, né? Vou me tornar profissional. Só que não adiantava eu chegar e falar assim, eu sou um pintor, né, profissional, eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo. Como eu ia fazer isso? Né? Isso era o que me deixava mais incomodado, assim, de poder mostrar para as pessoas, olha, eu sei fazer isso, mas não adianta eu só saber fazer. A pessoa tem que confiar em mim. Né? Então, bom, alguma coisa eu vou ter que fazer. E decidi, de primeiro momento, né, conhecer mais sobre pintura. Né? Daí conheci alguns colegas dentro do ramo, né? Até num desses eventos para pintores, conheci uma pintora que é daqui da região também, é a Tawane, né? Ela convidou, daí foi aonde eu acabei conhecendo um grupo de pintores. O movimento dos pintores. Esse movimento Brasil para o Pintor Melhor. Conheci o movimento, né? Daí descobri com o tempo, tem um movimento, daí conheci a ABRAP, né? Que tem uma associação hoje no Brasil dos pintores, que é a ABRAP. E acabei descobrindo, né, que dentro da associação eles tinham, dentro dos grupos de pintura, os pintores, eles votam num pintor para poder ser o pintor destaque do mês nos grupos de pintura. Isso daí é regional ou nacional? Esse é regional. Né? Regional. Cada região no Brasil inteiro tem os grupos e eles fazem essa votação. E entrei no grupo e tal, ganhei uma premiação, né, do grupo Pintores do RS. Passou um período, né, entrei em outro grupo, o grupo Pintor Profissional, que daí é um grupo onde o pessoal já discute mais sobre técnicas, né, já é mais para conhecer a parte técnica, conhecer processos de pintura. Daí eu, me familiarizei ali com o pessoal e comecei a trocar ideia com o pessoal e vi, eles falam a mesma linguagem que eu falo, a mesma linguagem que eu procuro. E a gente começou a trocar ideia e tal. Daí ganhei mais uma premiação do grupo Pintor Profissional. Daí foi criado um grupo, Pintores de Gravataí. Né? Daí fui lá, entrei no grupo Pintores de Gravataí também, do mesmo. Ganhei, né, uma premiação lá também, Pintores de Gravataí, por estar ajudando o pessoal a falar sobre processos de pintura, essa é a forma correta que se faz, dando toda a explicação, passo a passo. Daí, beleza, ganhei uma premiação ali.
Daí teve em junho, né? Essa mesma pintora, Tawane, me ligou. Diego, onde é que tá trabalhando? Primeira vez que ela me ligou, tô na Anitta Garibaldi. Tu vai estar aí a semana toda? Deu, não, vou estar aqui a semana toda. Ela, não, beleza. E nesse período eu tava usando, comecei na realidade, né, a usar bastante mídia social, Instagram e Facebook para poder mostrar meus trabalhos. E, enfim, fazia os vídeos, mostrava alguma coisa, arrisquei fazer até alguns vídeos explicando como resolver patologias, né, falando sobre clínicas e fissuras e tal, sobre ferrugem. Até eu queria te falar isso, porque eu lembro que a questão de patologia na pintura, atendendo clientes, eu tirei dúvidas contigo e eu falei, pô, meu cara sabe pra caramba, né, meu? E aí eu lembro que tu tinha me falado muito da Abrafat, Ah, né? foi assim. Né? E eu tipo, pô, como é que, da onde? Porque eu vim, né, na minha parte de serviço, para mim, assim, o grande destaque para mim foi dentro da Ecoágua, né? E lá se falava muito em patologia da hidráulica, né? Porque o João Fernando era um cara que tinha também muitos parceiros, muitos anjos ao redor dele, de alto nível, né, de conhecimento em hidráulica, e tinha realmente muita patologia em problemas que nós encontrávamos, porque a gente achava vazamento por cima do piso, sem quebrar nada. Então, olha o conhecimento que tu tinha que ter para conseguir isso. E outra coisa, a gente era o cara que era chamado para aquele serviço que ninguém queria, né? Porque eram os anjos que podiam ter um conhecimento para resolver. Então, outro negócio também que era bem interessante era como economizar água. Tinha um apartamento tinha pressão, outro não tinha pressão. Então, tudo isso em função de ter conhecimento de patologia, de defeitos que poderiam ter, a gente acabava pegando esse mercado só por ter o conhecimento. Né? E era quase um oceano azul. Pouquíssimas pessoas tinham. Né? Sabe que hoje eu vejo ainda muito nos profissionais, né, dúvidas sobre patologia na construção civil, né? Inclusive profissionais que já estão tipo iniciaram sua carreira, até vejo bastante. Eu faço alguns trabalhos para alguns arquitetos, engenheiros que estão no início assim. Eles ainda se colocam muito inseguros, né, na hora de falar com o cliente sobre patologia. Né? Eu vejo isso assim muito ainda no mercado, porque não teve a vivência ainda, A experiência. Né? A experiência. Então, isso foi uma das coisas que também, quando eu conheci a Abrafat, me ajudou bastante. Que eu peguei as apostilas, né? Achei tudo meio separado, assim. E fui captando de dentro da internet, pegando material em PDF, guardando. E pegava aquele material, pegava para ler, para estudar, para entender. E acabei, olha, aprendendo bastante, muito assim, sobre patologias dentro da minha área, que é a pintura. Né? Só que também me levou para a parte da edificação, tipo, eu compreender o que é uma fissura, o que é uma trinca até chegar numa rachadura. Né? E eu poder chegar e falar para o cliente, olha, se está com problema de rachadura, isso já é problema estrutural. Tem que chamar um engenheiro para ele dar um laudo técnico. Né? Isso eu não posso chegar para o cliente e falar para ele, isso aqui eu vou resolver para ti. Né? Tem que ter um engenheiro com laudo, que passe um laudo técnico para ele poder analisar a estrutura e poder falar, essa estrutura aqui, ela tá ok, ela não tá ok, tá com perigo. Né? Então, até esse tipo de informação eu consegui encontrar dentro das apostilas, né? E às vezes ia até 2 horas da manhã estudando e aprendendo para depois eu poder chegar no cliente e atender ele e atender com segurança. Então é aquela coisa, né? Trabalhava ali provavelmente 8 a 10 horas por dia na operação. Chegava em casa, né? Dava aquele oi para a família,
fazia os deveres que a gente tem que fazer e ainda estudar. É. E essa parte foi a parte mais difícil. Porque é um investimento, né, cara? Tu conseguia ver isso, assim, porque tu sabe que tu tá ali e tu não tá levando dinheiro pra dentro de casa, né? E aí a tua família tá esperando tu trazer alguma coisa. E é difícil para as pessoas entender que tu tá afiando teu machado para tu poder agregar valor no teu serviço e aí sim tu poder tá trazendo cada vez coisas melhores, né? Uma estrutura melhor para nossa família, para as pessoas que estão dentro de casa. Às vezes é difícil de tu vender esse momento, né? Porque é aquela coisa, a gente está se vendendo o tempo todo. Temos que vender para a esposa, para os filhos. Olha, filho, vou investir nisso aqui, porque o pai acredita e a gente sabe que a gente não entende que será que vai dar certo? Ninguém tem certeza, né? Mas tu sabe que se tu agregar mais valor ao teu serviço, tu vai conseguir ter alguma eficiência nisso. Ou seja, em velocidade em fazer o teu serviço, seja em diminuir perdas através dos erros, né? Seja tu ser assertivo em alguma coisa, numa consultoria e poder ganhar por isso através do teu conhecimento, né? Então, tem vantagens, né? Só que a gente não tem certeza da demanda disso, né? Se a gente vai conseguir gerar essa demanda, né? E toda demanda tem um tempo para acontecer. Não é eu busquei o conhecimento e amanhã tem um cliente na minha porta batendo aí. Ah, olha só, Diego, tu aprendeu patologia, eu tenho um problema sobre o que tu leu lá, tu pode me ajudar? Isso era mais... Não é assim, né? Não foi assim. Não. Acho que ninguém pra ninguém, cara. Né? É muito louco, cara. Tem tempo para as coisas acontecerem, né? Principalmente nessa área que a gente de prestação de serviço não é fácil. Não, e às vezes assim, pra ti, tu olha, pô, cara, tu sabe que tem alguma coisa ali errada, né? Tu já tem essa experiência, já tem essa vivência, né? E às vezes tu tem que ainda, além de tu ter o conhecimento, tu tem que saber vender isso pro teu cliente, que ó, ali tem um problema, tem uma coisa. Ah, mas eu quero fazer assim mesmo. Bom, tecnicamente é assim que se faz. Se eu fizer, tu vai ter tal e tal por sua conta e risco, né? Então tudo isso tu tem que saber também vender, né? E como é que foi isso assim nesse momento para ti? Porque é difícil, é quase como tu contestar o cliente, mas ao mesmo tempo tu precisa do cliente porque tu precisa levar alguma coisa para tua casa, né? E como é que é esse confronto assim? Como é que tu via quando isso acontecia antes assim no início? Olha, no início foi nem sempre eu acertei, né? A gente não está só lidando com o trabalho, muitas vezes a gente está realizando o sonho das pessoas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar algo com o cliente e a gente saber, vou chegar para ele e falar assim, ó, eu vou resolver de fato o teu problema, né? E isso para mim foi muito complicado nesse período, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, mas muitas vezes quando eu fazia aquilo, né, prestava ali, como eu falei sobre as patologias clínicas, fissuras, eu não entendia, mesmo tendo estudado, né, eu não tinha passado pela experiência, né, de executar o trabalho. Ou tinha já executado o trabalho, mas não tinha passado por aquele momento ali, vou resolver e não vai mais te trazer nenhum tipo de transtorno, né? Então, até eu conseguir reconhecer que eu era, né, o cara tipo profissional para resolver o problema do cliente, demorou um bom tempo, né? Demorou um bom tempo aí, mas só foi depois que eu consegui passar todo por esse período de aprendizagem e saber, né, os diversos problemas que tem dentro da construção civil, que eu consegui atender cliente e passar o meu conhecimento à frente, né,
foi um período bem longo, assim. Mas a experiência que eu tive foi de que não é fácil, né? Não é fácil esse início, assim. E tu vê como a gente transmitindo um conhecimento, a gente aprende, né? Porque não faz pensar, faz a gente parar pra pensar. Às vezes a gente tá tão corrido, né, cara, que a gente não para pra poder refletir. Isso não é legal, né? E assim como tu comentou da questão dos arquitetos e dos engenheiros, apesar de eles terem 5 anos de formação, é muito conteúdo, né? Muito pouca prática. E tem coisas, cara, que às vezes até nem tem nada a ver com o curso deles. Mas, assim, é uma crença que eles têm, que, tipo assim, às vezes até de poder falar com alguém e o medo de poder falar alguma coisa que te machuque ou que tu possa usar isso contra mim, né? Porque tem esses valores hoje, né, cara, nas negociações. Pô, tu não sabe se aquela pessoa é uma pessoa de boa fé e às vezes tudo que tu quer é poder falar de coração o que tá acontecendo ali, né? E aí tu não sabe se aquela pessoa vai pegar essa tua fragilidade de tu ter te aberto com ela e dizer assim, olha, né, dona fulana, aqui nós temos um problema, que é uma patologia bem ruim, bem grave. A gente pode tentar resolver aqui, mas eu preciso saber de ti qual é a tua situação financeira. Se tu vai poder fazer realmente algo definitivo, ou se a senhora quer algo paliativo, ou se tu quer só alguma coisa ali para tapear porque tu tá indo embora, tu tá entregando imóvel, não quer mais saber disso, né? Então, olha, eu digo assim, às vezes o vender, né? As pessoas têm essa venda de forma muito pejorativa, né? A venda como alguém um papudo, né? Quem nunca ouviu de uma mãe, eu que tenho um comércio hoje, de dizer assim, ah, tu não tem uma vaga lá pro meu filho, pode ser até de vendedor. Como se vendedor fosse qualquer pessoa, entendeu? Cara, o vendedor é o cara que tem que treinar muito ele. Porque é o cara que nem tu falou, ele tem que entender o cliente. Ele tem que saber interpretar as emoções, o que o cliente está trazendo. Será que ele está trazendo uma dor que ele quer só que tu ouça ele, que tu abrace ele com aquela dor? Ou ele está te trazendo uma informação? O que tu vai fazer com essa informação? Né? O que ele está falando? Como é que tu vai conseguir agregar valor para ele não sair dali de mãos atadas? O que vai numa ferragem com uma lista? São raros, a maioria vai montando na hora. E se tu não é um vendedor que tu entenda o que está acontecendo ali, ele vai em casa, ele vai ter uma experiência ruim, porque vai chegar com a metade das coisas que ele precisava. Então, se tu é um vendedor bom, que tu entende sobre pessoas, tu entende sobre produto, tu entende o que tu pode agregar valor naquele cliente, nesse momento que o teu cliente sair daqui, ele vai sair com tudo, ou até aquilo que ele nem pensava. Uma solução muito melhor. Uma novidade, porque a gente é do ramo e vai poder entregar aqui o nosso chão. Aqui é o nosso ringue, a gente tem que vencer aqui, né? É a mesma coisa do teu setor. Isso é muito difícil. Eu vejo isso é uma dificuldade, não sei se tu concorda comigo, na questão da prestação de serviço, né? Tu fala, ô meu, prestador de serviço tem que aprender a vender. Os caras acham, tu tá louco, tu acha que eu vou lá engambelar meu cliente. Não, cara. Pelo contrário. O vendedor papudo é o que vai falar coisa errada. O vendedor é aquele que entende o cliente. Né? O vendedor é aquela pessoa que sabe entender o cliente, entregar aquilo que ele precisa ou gerar o fator uau. Né? Que é uma coisa muito forte na Disney, né? Que veio para nos ensinar sobre experiência e tudo mais. Ah, isso é importante. A experiência do cliente. Hoje eu posso falar isso. A gente vende a experiência do cliente. Experiência. Uma coisa que eu, no início, eu não entendia, né? Que eu comecei a usar bastante. De perguntar, né? Não ter vergonha de perguntar. Olha, o que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento? A execução do trabalho foi boa, te entreguei no prazo, consegui cumprir os meus horários, avisei antes, não vou conseguir chegar no horário, né? Vou me atrasar por causa disso e disso. Passei, né, para o cliente segurança, né? Porque eu passando segurança para ele vai ter confiança em mim.
Tem cliente que fala, ó, pega a chave da minha casa aqui, pode entrar, é contigo, né? Por quê? Porque teve toda essa parte, desde a primeira visita que eu fiz para o cliente, até o momento de eu estar começando a executar o trabalho, né? Porque uma pessoa só vai te contratar, isso é o que vem acontecendo comigo, só te contratam porque ela teve segurança no que tu está falando e confiou em ti, né? Por causa que a pessoa está entregando, que nem eu já falei, a pessoa está entregando o sonho dela. Muitos locais que a gente vai trabalhar é a pessoa que está ali, ó, tô realizando o sonho de deixar minha casa bonita, de entregando nas tuas mãos, tá? Tu me entrega bem feito. Então isso é isso que eu vejo, assim, gente hoje para se vender para o cliente, né? A gente vende uma experiência. Isso hoje eu consigo entender. No início, acho que foi a maior dificuldade que eu tive no início, porque eu não compreendia isso. Estava muito focado na área técnica e também não está errado, né? Até tu me falou da questão do programa, aquele que tu assistiu, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sim. Que no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi que falava, uma empresa ela só vai sobreviver, né, se tiver a parte que uma coisa que chegou a falar para mim, a parte administrativa, a parte, mas ela pode ter, se não tiver a parte administrativa funcionando, financeira, e ter a parte técnica da empresa, né, que é uma parte bastante fundamental, que é o que vai fazer tu agregar valor para a empresa, ela não funciona. Então, essa parte técnica, né, o que eu vi, cara, tem que estudar, tem que entender do meu ramo. Então, como que eu vou entender? É procurando dentro das apostilas da BFAT, estudando, lata de tinta, conhecendo o produto, fazendo uma das coisas que eu aprendi nos grupos, foi fazer imersão em produto. Imersão em produto. Conhecer o produto a fundo e saber, esse produto aqui, né, essa tinta aqui, eu sei que ela é fosca, eu sei que ela é lavável, eu sei que ela é antibactéria, eu sei que ela vai antimofo, entende? Usar o que vai adicionar na tinta ou no produto que vai, tipo, que eu gosto de focar bastante. Sempre falo para o cliente, tu quer durabilidade ou tu quer só pegar e dar uma repaginada, dar uma tapeada, né? Daí eu sempre falo, tu quer a durabilidade, esse é o custo que tu vai ter, mas eu vou te dar uma garantia de tanto tempo. A tapeada, olha, eu vou fazer o trabalho, mas não vai durar por muito tempo, né? Então, o que acontece? Tu pula processos, tu gera economia nisso, né? Daí geralmente, vai fazer uma repintura, a superfície está bacana, legal, a gente vai ali, prepara uma preparadinha, lixou, pintou, tá entregue, né? Que é bem diferente de um serviço que tu vai ali e vai fazer toda uma parte de recuperação, né? Tirar as imperfeições de parede, recuperar uma textura que foi feita, tinha uma tomada, daqui a pouco não tem uma tomada, ficou diferente, vai deixar igual, né? Sim. Isso tudo, cara, traz é diferente, né, cara? É muito diferente. Traz o outro resultado, chega ali, nossa, mas essa parede é nova. Fazer aquela coisa, né? Não faça o que é fácil, faça o que é certo. Né? Então... mas às vezes o certo é o que o cliente quer. Né? É isso que eu quero te dizer. Isso é um problema que acontece também com gente que vai tendo muita técnica e acha que tem que ser aquilo dali. Não, mas assim é o certo. Não, o certo é o que o cliente precisa. Daí vem o que tu falou sobre entender o que o cliente quer. Exatamente. Entender o que o cliente quer. Que nem hoje eu atendi um rapaz, ele que está entregando imóvel, segundo a análise, ele tem que ter aquela torneira que tinha no imóvel. Como ele não gostou, ele guardou a torneira. Só que era uma torneira que já veio de outros carnavais, né? Antiga mesmo. E ela estava totalmente trincada, a borracha se deteriorou, obviamente, né? Tem uma coisa vivo, né? Se foi. E aí,
ajudar ele a soltar a torneira, recuperar, né? E aí ele disse assim, cara, eu só preciso que ela funcione, porque foi assim que eu recebi. Logo que eu comecei a usar ela já não estava legal, mas é assim que tem que ser entregue, né? Qual foi o custo dele? 1,25. Foi só um verrantezinho. E o resto eu disse pra ele, ó, lubrifica aqui, passa tal desengripante que não vai agredir tuas borrachas, né? E aí tu vai ainda deixar um produto bom pro próximo inquilino, né? E ele, cara, saiu totalmente satisfeito. Ah, se eu fosse um vendedor papudo, quer dizer, não, coloca uma torneira, coloca não sei o quê. Não é essa a nossa intenção, né? Eu quero ter esse cliente pro resto da minha vida. Eu quero que ele venha aqui, que ele saiba que ele vai ser atendido por alguém que queira dar o melhor para ele, que queira entregar o melhor para ele, né? Tipo, que nem teve um cliente, meu sonho era ter essa ferramenta, então tem, cara. Então, o que tu precisa para levar? Eu precisava que parcelasse, então vamos parcelar. É o teu sonho? Então vai, cara. Não fica aquela coisa rígida, obrigando, fica mais humanizado o atendimento. Exato, cara. Exato, cara. O que eu posso fazer para poder te ajudar a isso? Eu como empresa, ele queria ir mais vezes. Eu como empresa posso até tantas, né? A ti fica bom? Fechou. Então tá. Levou um jogo realmente era um jogo de ferramentas que eu também tinha o sonho de ter. Ele levou, mas cara, eu fico feliz por ele, entendeu? O dia que eu puder, eu vou ter meu jogo também, com certeza. E aí, cara, então perguntar para o cliente, comunicação, tu vê, tu conseguiu resolver um problema que às vezes a gente não sabe onde buscar a solução e a solução estava no teu próprio cliente, em escutar ele, né? Às vezes a gente é que nem eu sou muito assim, ó. Eu tenho um cliente hoje que eu gosto muito de atender aqui na Ferragem. E eu acho assim, é uma família que é de tirar o chapéu, sabe? Assim, os caras, assim como o meu sogro, né, que é sócio aqui da Ferragem, né? Meu sogro e minha sogra são pessoas assim que não tiveram a oportunidade de poder estudar muito, né, no colégio e tal, mas eles puderam ter pessoas muito boas próximas deles, né, que saíram desbravando primeiro esse mundo e eles, por estarem próximas das pessoas, aprenderam, logicamente, né? E hoje conquistaram coisas que muita gente com talvez doutorado não tem. E eles têm, né? Claro, em cima de muito suor, né? Mas eu digo assim, alguém teve que abrir esse caminho, né? E essa família eu acho incrível, cara, porque eles foram mais longe do que qualquer um que eu já tenha visto assim nesse ramo e no braço mesmo, sabe? No braço. E às vezes eu chego lá para ele e digo, cara, que nem agora essa situação econômica, que a gente sabia que nós estávamos surfando uma onda, até porque dentro do nosso grupo, por isso que é importante ter o grupo de empresários. Uma dificuldade que eu aposto que tenha uma dificuldade de muitos pintores de compartilharem os dia a dia deles ali. As dificuldades deles, porque tem medo do que uma crença idiota na nossa cabeça, do que as pessoas vão achar. Cara, se nós estamos num grupo de pintores ou de materiais de construção, é porque a gente quer se compartilhar as experiências para que todo o ramo cresça. Cara, tem mercado para todo mundo. Quem sou eu, Jefferson ou Camila, né? Como um Ferragem Juliana Soares, dentro de um share de mercado que só em Porto Alegre ultrapassa 36 milhões, né, de consumo mês. Só na cidade de Porto Alegre. Então eu vou detonar o meu concorrente por 10 mil por mês? Olha que coisa, não é uma coisa muito idiota? Ou a gente vai se juntar para nós conseguir agregar valor na vida das pessoas e conseguir trazer um retorno muito maior. Do jeito certo, né? Do jeito legal de tu transformar a vida das pessoas. Né? A questão de a gente locar ferramenta foi justamente por causa disso. Pô, eu tô cheio de ferramenta aqui, né? Porque eu gosto, né? E meu sogro gosta, todo mundo que na nossa volta gosta. Por que não ajudar essas pessoas alugando ferramenta? Pô, e é justo, porque daí o que acontecia? Às vezes a gente emprestava, voltava estragado e só nós pagava. Às vezes a gente emprestava e não voltava, né? E ainda perdi um amigo ou um cliente. Então, pô, cada um paga uma taxinha, a gente tem sempre um equipamento novo para todo mundo usar, compartilho com todo mundo, né? E isso ainda ajuda várias pessoas. Pô, tu achou legal? Eu achei demais, cara.
E no início eu não sabia se era sério, eu pensei, aqui é Brasil, né, meu? A gente só pede pro México em crimes e golpe, e coisas, estelionato, né? Disse, eu vou botar essas ferramentas e os caras, no primeiro dia eu não vou ter mais nenhuma, vai ser pior. Mas não, cara, eu acho que a gente só atraiu gente boa, só gente legal. E tá dando certo e tô louco para lançar mais 2 novidades ainda que tem que lançar aqui, que eu acho que vai agregar muito valor para a vida das pessoas, né? E tu vê, em nenhum momento a gente falou de dinheiro, não. É aquela coisa, é agregar valor e tá ajudando, né? Ajudando a transformar não só um momento, mas o dia a dia. Daí volta de novo aquela parte, trazer uma boa experiência, né? Isso aí não é todo mundo que faz. Não é todo mundo. E o quanto é difícil pro Diego ter que trabalhar 10, 11, 12 horas por dia, né? Sabe que todo mundo tem 24 horas, né? Tem que chegar em casa, tem que cuidar da empresa, tem que cuidar da família, tem que gerar conteúdo, né? Porque a gente estava falando na questão de marketing das mídias sociais e tem gente que não entende como é que a gente faz tanto, né? É por algo muito maior e que não é dinheiro, né? Tu concorda comigo? É o querer fazer porque a gente ama o que faz. Obviamente a gente precisa ser remunerado para continuar fazendo. Até porque, não sei se tu é assim, mas eu gosto de cada vez ter mais coisa. De poder ter o melhor equipamento que possa dizer assim, olha, isso aqui eu consigo porque eu tenho essa ferramenta muito legal. Experimenta aqui, né? Experimenta aqui. A parte de ferramentária, assim, ferramenta, eu sou apaixonado pelas ferramentas, assim. Às vezes tem alguns amigos, colegas aí de profissão, Diego, me consegue a ferramenta e tal. Cara, vou ser bem sincero, não dá, não dá. Tem algumas que até, vem aqui em casa, pega aqui, mas tem outras que daí é xodó, daí. O cara não consegue tá emprestando, né? O cara se apega ao equipamento, né? É que, não, eu acho que também tem que ter um pouco a mais, assim, porque tu sabe que foi muito difícil de tu ter ela. Né? Tu sabe que tu tem muito da tua carne ali, né? E essa carne que tu colocou nela, porque tempo é dinheiro, né? Então, tempo que tu tava estudando, para tu poder hoje ter essa ferramenta, né? O tempo que tu teve que trabalhar mais as noites para tu ter aquilo dali. E querendo ou não, cara, a gente sabe que nós temos a nossa família em casa e a gente gostaria de estar com eles. É que nem agora, a gente está aqui, não sei nem que horas são, né? 10 horas da noite, eu trabalhei 11 horas, na verdade trabalhei mais de 12 horas hoje, porque eu comecei tendo reunião às 7 da manhã, né? E tô aqui direto, para a gente poder gerar alguma coisa que talvez mude as vidas das pessoas, né? Talvez lá na frente, quando a gente tiver lá no nosso podcast 400 e não sei o que, com mais de 10 mil alunos que a gente conseguiu agregar valor na vida deles, alguém chega assim, mas também, né? Hoje tu é fácil, né? Né, Diego? E aí as pessoas, eu não julgo elas, porque elas talvez nunca não saibam a dificuldade que a gente teve para ter aquelas ferramentas, sabe? E elas querem pedir porque elas também querem viver um pouco daquilo. Mas daí vale a gente orientar, olha, tem locais que alugam, né? Vai lá, porque essa aqui eu não posso, meu. Eu tenho que, ela tem que gerar um certo resultado para mim. Se eu te emprestar, tu sabe que a máquina ela tem 1000 horas de funcionamento. Passou dessas 1000, ela vai estragar de um jeito que ela não vai mais funcionar. E aí se tu empresta para um e para outro, que talvez ainda exceda esse desgaste, tu não vai conseguir gerar o que tu precisava de valor, de receita, né, para levar para tua casa. E aí às vezes tu tá quebrando um trato com a tua família, que tu não pôde cumprir, mas é o que tu teve que dizer não. Meu, eu te amo de coração, tu é meu amigo, mas se eu fizer isso, eu vou estar descumprindo um trato que eu tenho com a minha família. Que eu disse pra eles, essas noites que eu não pude ir é porque eu quero levar vocês num lugar bacana. Né?
E não é verdade isso aí? É verdade. Então tu não tá dizendo não pra ele. É que senão tu vai ter que dizer não pra tua família. E tu já diz não demais pra tua família, né? Eu sei porque eu sou assim, cara. Né? Hoje a minha filha tá doente, queria estar lá com ela adora estar abraçadinha comigo. Mas, cara, eu preciso, a gente já estava combinado aqui, eu tinha um acordo contigo. E eu, graças a Deus, tenho minha esposa que entendeu e disse, ó, vamos trocar hoje, né? Em vez de eu ficar com ela, tu fica com ela e amanhã a gente compensa isso. A Né? família é o que pra gente, assim, que tem, é apaixonado pelo filho, esposa, é bem mais precioso. Claro. E por que a gente talvez cuide das pessoas? Porque a gente sabe cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Né? Eu sempre penso assim, para mim todo mundo é bom, mas de vez em quando vai ter um FDP ali, entendeu? E aí, cara, tudo bem, entendeu? Eu só dizia, meu, eu tenho meus valores e o teu não compensa comigo. A gente não bate. Por isso que às vezes o dizer não, você tem que saber dizer não. Tu não pode criar isso uma crença, tu tem que saber dizer não, porque não está dentro do teu plano de negócio, dentro das tuas diretrizes, do teu conceito, né? Por isso que tu está dizendo não. Que nem eu tenho um amigo meu, né, que é o André, que eu quero trazer aqui, o André Resmin. Meu, cara é um desgraçado na elétrica. Ele manja demais. Não tem estudo nenhum também. Foi autoconhecimento, muito semelhante a ti. Assim como eu, assim como o Jair também, que está aqui agora nos gravando. Cara, vamos buscar o conhecimento. Ele foi assim, sabe? E ele, eu digo, André, por favor, faz a minha elétrica. Tu é o único cara que eu sei que tu vai fazer um troço de última, né? Que, Bajas, não posso. Por que ele não pode? Porque o negócio dele é hidráulica. Ele tem esse conhecimento para ele poder resolver a questão da hidráulica. Ele tem de eletrônica, que ele sabe isso também, ele sabe criar programas, sabe criar aparelhos, né? Porque ele tinha que, para ele poder exercer o trabalho dele. Mas não é isso que ele faz. Eu aposto que tu sabe sobre impermeabilização, tu sabe sobre azulejo. Se alguém te disser, né, tu bota o azulejo aqui, cara, eu sei fazer, eu posso até te ensinar, tu vai me mandando, eu te ajudo, mas o meu negócio é pintura. Hoje eu já estou num outro patamar. Talvez lá no início, quando tu tá recente a sair do exército, tu ia aceitar, porque tu tava precisando de dinheiro. Mas agora, se tu fizer isso, tu vai estar deixando de fazer o que é o teu norte, né? E se tu fica saindo o tempo todo, tu não acha que dá errado? Tu já não teve essa experiência? Já tive essa experiência de querer abraçar o mundo. Não deu muito certo. Não dá certo. Não dá certo. Cara, tem que pegar e colocar foco. Eu acho que essa é uma das coisas que eu coloco agora como assim prioridade. Ó, tem que focar nisso aqui agora, que eu não fazia isso antes, né? Lá no início não focava, daí agora é mais tranquilo. Ó, hoje focar e colocar meta. Depois que aprende essa parte assim, de tu realmente, eu vou focar hoje o meu dia, eu tenho essas tarefas aqui para fazer, eu tenho que focar para finalizar todas elas. Uhum. Né? Daí tu ia ali, chegou no final do dia, consegui cumprir minhas metas. Daí o cara acha que vai dormir tranquilo, mas tu já tá programando para as próximas que tu vai ter no dia seguinte. Então, é sempre ter foco, né? Foco em tudo que tu for fazer. Senão a gente acaba se perdendo. E uma coisa que é muito legal, sabe quando isso vai terminar? Você já te fez essa pergunta? Ainda não, agora tô pensando. Nunca. Um grande líder que eu tenho, ele sempre diz que, cara, a estabilidade não existe, né? Então, só na morte, meu, eu tenho pra dizer. Eu tenho um tio, que era tio do meu pai, que enquanto ele estava doente no hospital, ele estava preocupado com a empresa dele. Tem que falar lá se ele tava já pra morrer. E ele, avisa a contabilidade, tem que fazer tal coisa. Meu tio, vai descansar, tio, tá mal aí. Não sei o que, até que a minha tia pegou e disse assim, ó, José, já resolvi tudo lá na empresa, tá tudo bem, tá tudo certo, falei tudo pra eles. O cara descansou na cama. Né? Em seguida veio falecer. Então, nem na hora, neste momento, tu vai estar tranquilo.
Tanto que eu já coloquei na minha cabeça que eu vou morrer trabalhando. Se eu tiver força de mexer os dedos, eu quero morrer arrumando relógio. Isso aí um grande amigo Beto me falou e eu disse, cara, aquela mesma coisa, conectei uma coisa de um, do outro, né? E aí se tu não tem essa visão, tu acaba te confrontando o tempo todo, né? Ah, mas para aí, eu vou viver nesse estresse? Não, tu tá criando estresse. Porque vai ser assim a vida inteira. Se tu não tem essa gestão da tua emoção, né? Tu vai estar sempre te confrontando, né? E é uma evolução. No início tu tinha que saber técnica e fazer trabalho. Aí depois tu tinha que saber agregar valor no teu serviço e comprar equipamentos para ser mais rápido, mais produtivo. Aí tu já viu que tu precisava de uma equipe. Não foi assim? Foi. Aí tu tinha que saber, pô, agora já não é mais só a técnica pintar, não sei o que, eu tenho que trabalhar e ainda saber cuidar dessa pessoa. Tu tem que aprender pessoas. Pô, mas daí agora já não é dinheiro só para mim, é dinheiro para ele também. Pá, já dobrou todos os meus custos, já, pá, que loucura isso aqui, já tem que saber mais. Pá, tu já tem que ter nota, tu já tem que ter toda aquela burocracia que o nosso país lindo exige, né? Que mata a gente por uma perna, né? Ganha mais do que nós, né? Com certeza ganha bem mais do que nós. E aí tu acaba tendo que adquirir outras habilidades. E se tu não te permitir isso, tu vai estagnar. E aí durante a nossa conversa eu vi que várias vezes surgiu umas perguntas, né? Que tu falou nas pequenas empresas a parte técnica, né, administrativa, te fez perguntar e aí tu foi buscar através do cliente o que tinha que melhorar. E aí tu buscou um conhecimento no livro, né? Saber vender, criar valor, que tu encontrou essa informação ali. E aí tu já viu que isso já não era suficiente, né? Tu teve que ir para as mídias sociais, tu teve que buscar um conhecimento de mídias sociais. Tá, mas tu é pintor. A parte de mídias sociais foi acredito que foi no início assim um dos obstáculos, né? Eu cheguei, olhei, deu, eu não vou aprender isso aqui, eu acho. Eu não vou conseguir aprender. Mas aí com o tempo, pesquisando bastante, procurando, para entender um pouco, né? E daí com o tempo aprendi que eu podia usar as mídias sociais para gerar valor para o cliente, né? O que o cliente quer ver hoje? Até vai passando no Instagram, que é legal de ver, o Instagram é muito bacana. O que o cliente quer ver hoje, né? Ele quer ver... isso até pode servir de dica para quem está começando. O cliente ele não está preocupado se tu está iniciando um trabalho, né? Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado para saber se tu vai fazer o serviço bem feito, né? Se tu deixa o recorte bem direitinho, se tua obra é limpa, é organizada, né? Então, eu tentei transmitir isso usando as mídias sociais, principalmente o meu Instagram, né? Daí eu coloquei, desde algumas coisas do que quando eu iniciei, um pouquinho da trajetória, tem até umas partes ali que tá a parte da onde tem algumas premiações, né? Que eu recebi no período lá quando eu era... Até tem aqui, ó. Essa aqui é importante, gratidão, né? A parte de gratidão ali, daí é o feedback dos clientes, né? Daí vai passando. Google, né? Até eu queria te dizer uma coisa assim. Quando tu quer pesquisar alguma coisa e tu vai na internet, onde é que tu pesquisa em primeiro lugar? No Google. Tu entendeu que tu estudar a jornada do cliente, isso é uma técnica, né, de vendas. Tu estudar a jornada do cliente para entender como é que ele chega até ti, né? Então, se tu procura no Google, por que tu não vai estar no Google? Né? Por que tu não vai estar nas redes sociais? Se todo mundo vai pesquisar sobre a pessoa antes de contratar, vai pesquisar sobre um produto antes de comprar, tu vai ver.
Pô, agora tu pensando, tu criando a jornada do cliente, fica lógico, né? Sim. Então por isso que, cara, tem várias ferramentas hoje que vêm para nos ajudar, né? E às vezes a gente demora, claro, porque não sabe onde buscar a informação correta. Tem muita coisa na internet. Pô, a internet é um universo louco, né, cara? Tem tanta coisa boa como ruim também. E aí tu tem que saber filtrar isso. E às vezes, quanto tempo tu perde numa pesquisa dessa? E se tu pegar alguém que seja muito bom na internet e chegar lá para ele e ligar para ele mesmo que tu não conheça. Cara, tu tá aí no teu negócio agora, tá? Posso ir aí falar contigo? Né? Pá, olha só, tô começando aqui, como é que tu fez? Né? Como é que foi a tua jornada? Tu não precisa saber como faz, tu precisa saber como é que foi a história dele. Assim como tu contou a tua, olha quantos anos aqui trabalhando, pô, eu vi ali 15 anos de experiência, né? Olha tu contando como é que foi, pô, se alguém disser assim, ó, bah, ô, como é que tu chegou? Pô, cara, ó, eu escuto meu podcast. Contei minha história, foi assim, eu fui trilhando, pessoas lindas apareceram no meu caminho, me disseram o que eu tinha que fazer. E eu fui recebendo essas informações e fui adaptando ao que eu queria fazer. Então, eu tenho certeza, né, que é o Paulo, né? Paulo Nelson. O Paulo Neuci, ele tinha um jeito de trabalhar, tu tem outro. Mas o valor foi o mesmo, né? Eu aposto que ele tinha muito vontade de entregar o melhor para o cliente e tu segue isso. Porque senão não seria esse profissional que tu é hoje. Né? Olha que louco, né, cara? E aí, cara, em julho de 2020, tu recebeu um prêmio, um presente, acho que dá pra dizer assim, né? Presente. Um presente de algo que também é uma técnica muito antiga, né? Que a gente tem que afirmar as coisas que a gente quer, a gente tem que afirmar o que a gente é, a gente tem que afirmar o que a gente quer ser e agradecer por isso, né? E aí conta para nós esse presente aí. Então, voltando lá para os grupos, né? Tem até hoje um grupo no Facebook, grupo pintor. E todo mês eles escolhiam um pintor que era o pintor do mês, né? Aquele cara que conhecia sobre patologias, conhecia sobre técnicas de pintura, mostrava o trabalho, sabia se expressar, entregava, né, um trabalho, tinha clientes já, clientes satisfeitos, né, e passava ali informação da maneira correta. E daí a Tawane, né, que é uma pintora aqui da região, me chamou, Badia, tem uma notícia para, na verdade, tem te entregar é uma ferramenta. A gente te entregou uma ferramenta na tua obra, no Garibaldi, eu estava trabalhando. E tu vai estar na obra? Daí eu, hoje não. Daí, tá, quando tu vai estar? Tal dia eu vou estar aqui na obra, né? Se quiser vir aqui, pode vir, eu vou estar aqui, fico te aguardando. E eu, o que será que ela vai trazer para mim e tal? Quando ela apareceu lá, e aí, Diego, beleza? Posso tirar uma foto, gravar um videozinho aqui, só para mostrando que eu tô te entregando. Esse é a Tawane. A Tawane deu, não, beleza, pode gravar. Daí ela, eu tô aqui para parabenizar o Diego e tô te entregando, né? Te avisando aqui que tu é o PPM do mês. Eu bate. Na época até, olha, que foi algo que eu tinha colocado, né? Minha família sabe, minha esposa, eu tinha lá na roupeira, abri a porta, tinham falando que um dia eu ainda vou ser pintor do mês, né? Porque para mim aquilo ali era o ápice, eu tô sendo reconhecido como profissional, né? Não só pelo cliente, mas pô, é uma associação, é o pessoal que eles estão em prol do pintor, para o profissional se capacitar, procurar se formalizar, fazer o diferencial, né? Ter esse algo a mais, né? E quando eu recebi a premiação, nossa, foi incrível, né? Foi incrível. A
até chorar, chorei. Mas é Chorei uma porque vitória, né? é algo que eu, sabe, não esperava, não esperava mesmo. Foi bem, foi emocionante até logo depois que eu peguei, liguei para minha esposa, eu tava no trabalho, oi, o que que houve? E eu chorando, não conseguia falar para ela, né, o que tinha acontecido, e daí ela pegou e, fala o que que houve, homem. O que tá Deu, acontecendo? o que tá acontecendo? Não, eu ganhei a premiação do PPM e tal, depois já liguei pro meu pai, falando para ele, né, a gente trabalha junto, né, e, nossa, até no dia quando, virtude da pandemia, eles levam o pessoal para São Paulo, não pôde. Falei, pai, eu quero que o senhor, que a gente está trabalhando junto, pai, eu quero que o senhor venha aqui em casa, né? Eles vão fazer uma live assim, 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 assim. Eu quero que o senhor me entregue a premiação, Sim. né? Daí ele foi lá em casa lá e tal, participou comigo da live, lá foi muito lá, foi top. É tri ainda quando tem a família ainda próxima, É. né? Mas também, que nem eu digo assim, também não tá errado não ter, né, cara? Uhum. Mas aqui, é esse aqui? Esse é o PPM, mês de julho. Foi. Olha aí que foto, né? Que show. Tava feliz. Não, e aí tu acredita nisso, cara, de tu mentalizar, de tu atrair isso? Tu acha que isso é verdade que o pessoal fala? Hoje eu acredito. Hoje eu acredito. Se tu realmente quer algo e, e corre atrás. Tu não pode falar assim, eu vou ter amanhã. É amanhã que vai acontecer. Não, tudo tem seu tempo, né? As coisas vão acontecendo gradativamente. Quando menos esperar, se tu tiver foco, ter bastante disciplina e ter como a palavra consistência, né? Manter fazendo aquele processo, mesmo que né? Tu vai aprender com o teu erro, mas tu manter naquele processo e falar, errei aqui, tô subindo aqui, errei. Vai ter sempre coisas que vão te bloquear, mas aí tu vai, então, beleza? Errei aqui, então eu tenho que aprender alguma coisa para me continuar prosseguindo no caminho, né? Isso para mim foi que fez eu começar a acreditar. Depois dessa premiação aí, fez eu começar a acreditar mais em mim, né? Que o cara fica com aquela dúvida, mas mesmo assim ainda tem dúvida. Eu acho que isso não vai parar de ter. Eu acho que se parar de ter as dúvidas não tem graça. Porque eu acho que é um movimento a gente, né, cara? É. E uma coisa também que me tranquilizava muito, às vezes eu me cobrava muito de resultado. Tu não te cobrava assim? Resultado. Ô cara, mas como é que eu não tô conseguindo? Como é que eu não tô conseguindo? E até esse líder que me fala sobre isso, né? Vendas, liderança e gestão das emoções, ele me trouxe uma informação que me tranquilizou muito, assim. Que ele, cara, 99% da população brasileira hoje tá mais ou menos no mesmo nível. Claro que nós temos uma grande parte ali, que é 1/3, que realmente daí né, trabalha hoje para botar comida de tarde, né? Trabalha de manhã para poder lanchar. Mas o resto tá todo mundo na mesma, assim. Então, a gente nem falou muito das coisas ruins porque todo mundo já sabe, né? Todo mundo aqui tem dificuldade, né? Se hoje acontece algo pior, ainda mais se nós somos autônomos, né? Da noite pro dia, o pouquinho que a gente tem a mais já perde tudo. Mas só que por a gente ter o conhecimento, por a gente ter desbravado isso, eu tenho certeza que qualquer um de nós, no momento que tiver que recomeçar, eu sei porque eu recomecei já 3 vezes, por algum motivo, eu recomecei 3 vezes, e todas essas 3 vezes, em um ano e meio, eu já estava de onde eu parei. Né? E mais um ano eu já tinha dobrado o que eu tinha feito da outra vez. Né? Então, por isso que eu consigo hoje ver assim, vale a pena o esforço. De estar aqui, que nem nós estamos agora, da gente estar ajudando as pessoas a dizer assim, cara, não desiste, né? E eu acho que isso é muito legal. E uma palavra que eu queria também falar, a gente fala muito de empreendedorismo aqui. E uma coisa que uma vez eu aprendi na faculdade, né, de administração,
que existe o intraempreendedor, aquele cara que empreende dentro de uma empresa, né? Então, a minha mãe ela foi funcionária pública e eu não vejo ela como uma empresária. Mas ela, como funcionária pública, ela foi muito boa, sabe? Porque eu sei que ela sempre deu o melhor dela onde ela estava. E tudo bem, né? Tu é um pintor que é um pintor autônomo, que tem a sua empresa, que desenvolve muito trabalho. Mas tem vários pintores que trabalham dentro de uma construtora e são excelentes pintores. Só que eles não têm no perfil deles esse perfil de ir, de ter o próprio negócio, de passar por essas dificuldades. Eles preferem uma coisa mais segura, né? E ser pintor assim, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não tem errado nisso, entendeu? Então, tipo assim, eu quero que quem esteja nos escutando também transforme isso para sua realidade, né? Assim como o Diego transformou toda essa trajetória, né, que tu viu, tu transformou para tua realidade. Hoje tu tem um serviço exclusivo que só o Diego consegue entregar. Ah, mas uma parede de cimento queimado todo mundo entrega. Ok, mas essa aqui é do Diego, né? Toda essa experiência que tu gerou aqui dentro, porque quem não sabe essa parede, quem fez foi o Diego, né? Assim como todos os outros efeitos que todos estão convidados aí para vir ver, né? A experiência que tu gerou aqui foi só tu tem, é artesanal, é uma coisa que tem só teu dom tá aqui dentro, entendeu? E quem trabalha em outro lugar, cara, tem o dom deles e por que não divulgar também seu trabalho? Pô, olha só, fiz toda essa casa, eu pintei uma casa nova. Pô, registra isso, filma. Te mostra ali, olha, sou um pintor. Porque, querendo ou não, tu também tem que te vender para outras empresas. Mesmo que tu não queira empreender, né? Tu queira trabalhar sempre para um funcionário para ter o teu garantido, né? E tá tudo certo, tu também tem que te vender. Olha como é importante tu ter o conhecimento de vendas. Tu também tem que te vender para tua família, tu também tem que te vender para as pessoas que estão na tua volta. Tu tem que saber te vender para poder pedir um aumento, para dizer assim, ó, eu não sou igual a ele, eu tenho esses diferenciais. E pelo que eu vi, isso é uma coisa que agrega valor. Então eu mereço ganhar mais, né? E aí isso também é uma coisa até para a legislação mudar, porque às vezes o empresário não pode dar aumento para o cara que está ali, pô, ele trabalha mais, ele funciona mais. Só que como ele está no mesmo ambiente, se eu aumentar o salário dele, eu sou obrigado a aumentar o do outro. Ou eu tenho que ter um plano de carreira, que é um trabalho do caramba, para tu poder pagar mais para esse e para esse outro não. Né? Então, às vezes fica difícil, né, cara? Podia ser uma coisa mais simples, né? E como isso, talvez o clube do pintor seja um movimento que consiga, né? Que uma vez a gente já comentou numa conversa. Pô, quem sabe queria ali o pintor sênior, o pleno, né? O tal, ou o pintor nível 1, nível 2, nível 3. É um plano de carreira, né? Um plano de carreira do grupo de pintores. Que seja, né, homologado e tal, que isso vai ajudar toda uma comunidade a gerar valor, né? Pô, chega lá o cara ali com a fotinho, tu quer ter do movimento do pintor a tua foto, pô, vai estar lá 1 estrela, 2 estrelas na construção civil, ele é 5 estrelas em efeitos especiais, entendeu? Ele é 10 estrelas ou 5 estrelas em reformas residenciais, né? Ele é instrutor, pô, estrela de instrutor, o selo, né? O certificado. Olha que do caramba, cara. Olha que irado isso. Toda uma cadeia. Isso tem um preço, pô, um cara, um pintor, instrutor e tal, ele tem tantos reais a hora dele, né? Mas ele tem a equipe dele, por isso que ele consegue fazer um valor menor. Porque isso também vai ter, mas olha lá o Diego tem todas as estrelas, né? O general dos pintores, né? Como é que ele está fazendo o preço menor? Não consigo ser competitivo. Não é ele que está fazendo. É a equipe dele que está fazendo. Mas a empresa dele, que tem a imagem dele, obviamente agrega valor por ter isso. Mas isso é mérito teu. Tu cresceu, tu te esforçou, tu doou teu tempo, né? Que não volta mais. Que tu não pôde viver em alguns momentos, talvez porque tu estava se dedicando a isso. E hoje tu está colhendo um fruto disso. Né? Mas era uma coisa a gente levar para o movimento de pintores, né? E assim, eu acho que seria muito legal, né? Pô, tem o pintor que ele é só de construtora. Pô, vamos criar uma classificação para esses pintores. Pô, ele merece, cara. Se é um pintor que trabalha, que entrega.
Quantas vezes tu já não viu de uma obra o cara sozinho faz 2, 3 andares e aí o outro tem 10 para fazer um, né? Pô, não é justo com esse cara. E a legislação às vezes não permite tu pagar melhor esse cara. Ou às vezes tu vai talvez sujar a carteira dele botando ele supervisor e o cara não tem esse perfil para ser supervisor. Aí depois ele vai ser contratado, tem que ser contratado como supervisor. E o cara não é, ele não quer ser líder, ele só quer ser pintor. Olha o cuidado de pessoas que nós temos que ter. Né? A responsabilidade de nós como gestores. Então, quando é que tu deixou de ser pintor? Nunca, mas olha o quanto tu tem que agregar para tu poder expandir o teu negócio. Pô, o que um pintor está fazendo com mídias sociais? Cara, como assim? Né? Olha quanta coisa você tem que aprender além de ser pintor. Hoje o pintor, ele não faz só pintura, né? Ele gerencia o negócio, ele faz a parte de mídias sociais, tem que saber vender, né? Que é bastante importante. Além de saber vender, tem que aprender a falar, né, com o cliente, tem que entender o cliente. Na verdade, é um conjunto, não chega só para pintar, né? Tu tem que tem tudo, né, que envolve ali até tu chegar depois só na parte que a gente gosta de fazer, que é a pintura. Então, tem todo aquele processo ali de aprendizagem, de luta ali, até tu conseguir, para te poder convencer uma pessoa que, cara, eu sou a boa escolha que tu vai fazer. Então, não é tão fácil assim, né, que eu vejo ainda hoje. Até vou falar um pouquinho tem um post que eu vi, né, que o pessoal falou que qualquer pessoa, qualquer um pinta, né? De fato, qualquer pessoa pinta, né? Mas não é qualquer pessoa que vai preparar uma superfície, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer um trabalho, né? Desde um trabalho simples até um de excelência, né? Então tem essa mudança, assim, mas também tem a outra parte do cliente se não está preocupado com isso. Então a gente tem que entender o que a gente quer transmitir, como a gente tem que se comunicar. E a parte mais fundamental hoje que eu vejo que o pintor precisa ter, né, é investir mais em comunicação, né? Investir muito mais em saber se expressar e se comunicar para a pessoa poder entender, o cliente poder entender o que tu quer passar para ele. Eu vejo hoje isso ainda como o pintor vê isso ainda como uma grande dificuldade, né? Por isso que eu vejo muitos, mas assim, não são poucos, muitos profissionais da pintura hoje que são bons profissionais, né? Que falam, cara, eu trabalho bem, eu faço meu trabalho muito bem feito, mas não estou conseguindo ter cliente, né? É a parte principal hoje do pintor, é conseguir se comunicar e conseguir montar um orçamento bem elaborado, né? Não errar no orçamento, também tem isso. E passar o orçamento por escrito, nem que seja pegar ali o WhatsApp, escrever e passar para o cliente escrito. Depois aprender a usar um Word, depois, ou pegar usar os aplicativos, que tem bastante aplicativo para a gente poder montar um orçamento. Até fazer uma propaganda aqui, um que eu uso, que é Agenda Boa. Sim. Né, um aplicativo bom para te montar orçamentos, né? Então, mas é isso aí, cara. A gente tem que divulgar coisas que dão certo, entendeu? Né? Que nem tipo, nem tu comentou ali,
tu ter o reconhecimento de efeito decorativo da Souvenir te abriu portas, Sim. né? Querendo ou não, te ajudou. Tu ser um dos 3 pintores homologados da Souvenir do Estado te abriu portas. Isso é um selo. Tu tá dentro do grupo de pintores, ser reconhecido por isso te abriu portas, né? Só que tu também, eu posso te dizer, eu tenho certeza do que eu vou te falar, mas esse monte de prêmio não levou comida para dentro de casa. Tu teve que buscar te melhorar, que nem tu falou, comunicação, que para poder gerar resultado a partir desses reconhecimentos que tu teve. Então, eu vejo assim, tem muita gente jovem que é tricabeção, tem vários prêmios, cientista, não sei o quê, mas não consegue gerar resultado. Né? Justamente por isso, comunicação. Por que comunicação? Está dentro de vendas, comunicação. Né? Mais um anjo que eu tive na minha vida. Eu trabalhei numa imobiliária, né, um banco imobiliário, e lá eu não, até hoje não sei, eu acho que porque eu me entregava, trabalhava, e eles me ajudaram num momento muito difícil, que foi quando eu perdi meu pai. Sou assim, extremamente grato a essas pessoas, né, o Eduardo e o Ricardo, e a Anete, que era gerente. E o Eduardo, cara, um dia ele chegou, cara, eu realmente era um bicho do mato, né, tive vários problemas sociais, como todo mundo tem aqui nessas famílias. Então, às vezes a rua me abraçou mais do que dentro de casa, porque dentro de casa às vezes era um caos, né? E eu não tinha nada de comunicação, né? E tanto é que uma das minhas crenças era, não vou me expor, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Eu não sou merecedor de estar aqui. Isso era uma crença que eu tinha. E aí o cara pegou e disse assim, tu é muito bom. Como assim tu é muito bom? Não, tu tem que, mas para tu melhorar, tu tem que fazer um curso de dicção oratória. Eu vou te pagar aula experimental, né, que é uma amostra lá e tal, mas já era um custo alto. Mas eu acho que vai te abrir uma luz. E eu disse, porra, aceito de coração, né? Isso vai ser melhor para mim, um cara que tem resultado, entendeu? Vou lá. E eu nunca vou esquecer, até hoje a gente se fala, inclusive esses dias a gente falou que é Bianca Aitos. Ela, inclusive, é a fono da Bandeirantes, né? E eu, nessa minha momento que eu tive lá, tinha um monte de político, cara. Eu disse, cara, mas como assim político? Como, o curso de dicção oratória? E aí depois eu conversei com ela, o que faziam esses caras aí, né? Vereadores, prefeitos, deputados. Ela assim, como é que tu acha que eles convencem as pessoas? Né? O marketing mais avançado que existe hoje no Brasil é o marketing político. Tanto é que existe uma classificação de agências que trabalham para a empresa pública, né, e políticos, obviamente, porque é uma concessão, toma lá da cá, de agências de marketing que trabalham raiz mesmo só com empresas, né, privadas. Né? Existe essa diferenciação, porque nem dá para comparar uma empresa que faz serviço para a área pública que o dinheiro que eles têm é muito grande. Hoje a maior empresa do Brasil é o próprio Brasil, é o governo. Né? 2020 arrecadou 2,4 trilhões de reais. Tu tem noção do que é um dinheiro desse? É algo gigante, cara. Eles arrecadaram isso, fora outras coisas, só em impostos. Fora outras empresas que nem Petrobras, né? De energia, coisas que agora estão vendendo, mas Correios, que também são empresas bilionárias. Né? Isso só em impostos, 2,4 trilhões. Então, era um cliente que eu adoraria ter, mas eu Jefferson, não fecho negócio. Porque eu sei o que acontece lá dentro. E eu, Jefferson, tenho meus valores, eu prefiro ficar no meu mundo e não fazer negócio com eles. Mas tu já vendeu para eles? Não através de licitação. Né? Alguma coisa que eles precisavam, botei meu preço, eles, né, condicionaram meu valor, me pagaram e tchau. Não tive que dar 5% para ninguém, não tive que pagar não sei quem, não tive que ouvir de engenheiro, olha só, meu carro estragou. Preciso de dinheiro para chegar lá em casa. E aí tu, às vezes, inocentemente não dá o dinheiro para ele e daqui a pouco tranca a obra. Tu não recebe. Cara, é muita sujeira lá dentro, né? Muita sujeira. Então, olha só como eles entenderam isso já. Né? Da questão de vender, do marketing, da comunicação oratória.
E por que nós não, né? Mas fazendo o bem, né? Para entregar valor, para entregar uma coisa diferenciada. Porque, como eu te falei, se as pessoas não souberem que tu é um pintor diferenciado, tu só tem um título. Que para ti, talvez, satisfação emocional é muito bom, mas a gente sabe que nós temos que levar resultado para dentro de casa. Né? Então, que legal. Mas e quem é que vai botar o arroz e feijão na minha filha? Né? Então não é fácil, né, cara? Não é fácil. E aí, Diego, dono de empresa, né? Treinamento em equipe, como é que tu resolveu uma dificuldade que tu até comentou assim com treinamento de equipe para tu poder dar uma alinhada na equipe assim? Então, eu comecei a observar, né, a maneira que o pessoal trabalhava e tal, e resolvi fazer uma pergunta. A gente montou ali um grupo de WhatsApp, né, e no grupo eu fiz uma pergunta. Tava um dia ali, tava preocupado, porque a gente passou uma semana de trabalho e eu vi, olha, o trabalho não andou do jeito que deveria ter andado. Alguma coisa está de errado. Não, peraí. Vou perguntar pro pessoal se alguém tem alguma dificuldade. Né? Daí fui lá, bem tranquilo, alguém tem alguma dificuldade em aplicação de massa, em conhecer o tipo de tinta. Tia, se tiver, fala aí, não tem problema nenhum. Né? Que a gente está aqui para compreender a dificuldade de cada um, para poder, tu não sabe fazer, então tu vai aprender a fazer. Né? Então, fiz essa pergunta e me surpreendi que o pessoal veio e perguntou, Diego, tem dificuldade para executar a aplicação de massa. Não, beleza, então tu é o cara que precisa aprender, mas o que tu faz de bom? Eu tenho mais facilidade para rolar tinta na parede. E se eu consigo fazer rápido, eu faço bem feito. Não, beleza, tu vai focar nisso daqui. Mas quando tiver a oportunidade de aplicar massa na parede, não tá rolando tinta, cara, vem pra cá. Vem pra cá, tu vai nesse local aqui, a gente vai pegar e tu vai aplicar massa na parede e vou te mostrar, dessa forma tu vai ter produtividade. Então, preparar o pessoal. Isso é importante. Se tu não preparar o pessoal que trabalha contigo, passar a informação para eles e fazer com que eles se adaptem à tua forma de trabalhar, né? E uma coisa que é importante, escutar eles. Perguntar, cara, tá bom para ti? Tu acha que tem uma maneira melhor de fazer isso? Daí se ele pegar e te apresentar algo melhor, por que não tu pegar e trabalhar daquela forma ali? Só que tu já criou um processo. Daí se ele te falar, não, cara, por que a gente não faz assim? Não, opa, peraí, eu já fiz assim. Não me gerou resultado. Uhum. Né? Resultado. Não me gerou resultado. Então, vamos manter fazendo dessa forma que eu te mostrei. Entende? Daí tu vai conseguir fazer com que a máquina ande. Senão as engrenagens começam a travar, né? Sabe que a gente tem que estudar muito sobre as pessoas, né, meu? Porque tu sabia que nós somos tendenciosos a cair ao comodismo, a se confortar, né? E às vezes, muitas das ideias que são apresentadas para nós é porque é mais confortável para eles. E é isso que acontece esse confronto, né? Tipo, olha, isso não vai gerar resultado. Vai ser bom para ti porque vai ficar mais leve para ti, mas vai ferrar todo o nosso processo aqui. Né? Infelizmente, ainda esse jeito de fazer é assim. Né? Então, eu preciso que tu faça assim. Tu conseguiu me entender? E aí tu tem que vender a ideia. Se ele não conseguir entender, eu preciso saber se tu entendeu. Né? Podemos ter um combinado? Isso é uma técnica de venda, combinado. Né? É o terceiro passo ali, que é a DI. Né? É onde tu faz um combinado com a pessoa para a pessoa conseguir tu comprar, que ela compre a tua ideia e que vocês consigam ter um combinado. Porque caso ele não consiga cumprir, ele da mente diga, né? Não consegui cumprir. Diego, não deu. Ok. Se tu não faz um combinado, ele simplesmente para de fazer. E aí tu chega lá, não, acho que ele não tá fazendo. Não consegui fazer.
Agora, se tu faz um combinado com ele, pô, Diego, eu preciso que tu faça o processo assim, porque assim eu já vi que é o jeito que deu o melhor resultado para nós. E dessa forma, quando tu tá fazendo, vai ser bom para ti. Eu adoraria que fosse assim para ti. Mas dessa forma, tu vai prejudicar todo o processo, todo o andamento. Então, eu posso contar contigo, podemos fazer um combinado aqui, de tu conseguir isso aqui, caso tu não consiga, tu me oriente, tu me avise que tu não deu conta, que tu não conseguiu, e a gente pensa em outro lugar para te trabalhar aqui dentro da nossa empresa, né? Podemos fazer esse combinado? E aí tu vai ter que tirar o sim do cara, ou não. E também é muito bom, porque isso te adiantou tu ter um problema lá na frente, entendeu? Tu ganhou tempo, e tempo é dinheiro, tempo é resultado, né? Tu tem que investir tempo naquilo que tu não sabe ainda. E não resolver tempo de uma coisa que tu já sabe. Por isso que a restabilidade dos clientes que nós estávamos falando é muito importante. Tu resolve na hora, uma coisa que tu já sabe. Né? E a gente não pode confiar na nossa cabeça. É muita coisa. Pô, tu é pintor, tu já é gestor de mídias sociais, tu já é gestor de pessoas, tu é gestor administrativo, tu é gestor financeiro, né? Tu é gestor tributário, gestor de leis, que toda hora eles criam coisas novas. Tu é psicólogo, porque gerir pessoas, tu tem que entender pessoas. Porra, é pesado, né? Entender pessoas É pesado, não? é pesado. É muita coisa, cara. Então, como é que a gente faz tudo isso? Óbvio que tem muita coisa que a gente deixa para trás. A gente vai fazendo conforme as prioridades, a gente elenca a prioridade. Até existe uma ferramenta de administração que se chama Matriz Gucci, que nos ajuda a elencar essas prioridades. Uma hora a gente pode fazer também juntos ali, que é muito legal. Às vezes vai muita coisa, tu faz uma matriz Gucci ali que ela já vai te dar uma boa orientada aonde tu tem que atacar para começar a resolver. Porque às vezes acontece, né? A gente foca muito numa coisa, estamos dedicados ali, e obviamente quando tu te dedica a algo, o tempo é 24 horas, é o mesmo para todo mundo. Tu deve abrir mão de alguma coisa. E às vezes tu tem que ir lá recuperar essa e ir trazendo as outras aqui, equilibrando todo mundo, e é o tempo todo assim, né? E aí, por isso que é importante tu ir tendo equipes. Aí tu vai formando a tua equipe, daqui a pouco tu bota alguém para te ajudar no administrativo financeiro, né? Tu bota alguém para te ajudar no marketing, né? Tu bota alguém para te ajudar nas compras, na logística, e assim tu vai crescendo a tua empresa. E essas pessoas vão te ajudando, que nem tu falou, porque tu permitiu que eles falassem, que eles agregassem valor na tua empresa. Senão fica eu presa. Né? Só a minha empresa. Se sente numa prisão. Exatamente. Uma prisão. É fácil falando assim, a gente sabe como é que é. Mas a execução não é bem assim. E a gente tem que eliminar aquela crença e dizer assim, ó, eu não vou trabalhar só o horário de operacional. Agora eu tenho que ir para o horário estratégico, eu tenho que ir para o horário gerencial, para o horário para me desenvolver tecnicamente. E às vezes é o que toma muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. A gente adoraria estar ali só na parte técnica, né? Mas infelizmente não é assim. E tá tudo bem quem gosta disso, entendeu? Mas é que nós gostamos de ir mais longe, a gente tem um sonho, né? A gente tem uma verdade para nós que a gente está dizendo, eu quero ser assim e nós não vamos parar até chegar lá. Tem que trabalhar muito. É. E aí, Gil, o que tu achou da nossa conversa, hein? Olha, gostei bastante, né? Deu para falar um pouquinho aí, a gente bateu um papo bacana. Algumas coisas que tu me falou, né? Ali, acredito que a maioria delas vai agregar bastante para mim, Legal. né? Me ajudar bastante no meu dia a dia, que eu acho que, como eu gosto de falar, qualquer coisa que a gente vai fazer, se não mudar a vida de alguém, né? Não transformar a vida de alguém, não tem por que estar fazendo. Então, se a gente está batendo esse papo aqui hoje, o pessoal que está escutando, com certeza deve estar mudando a forma de pensar, mudando aí até a forma de agir, né? E agregando algo aí na vida das pessoas aí, que eu acho que é o mais importante.
Eu vejo assim, bem como tu falou, assim, acho que se a gente conseguir entregar alguma coisa para alguém, eu já estou satisfeito, né? Se eu conseguir, nessa nossa conversa, assim, a gente conseguiu trazer uma alegria, né? Talvez aquela força que ele precisava para continuar, ou aquela luz da onde ele pode buscar a resposta, né? E pelo menos para mim, né? Eu posso dizer que acho que nós temos um grande líder que é reconhecido há mais de 2021 anos, né? Que é Jesus. Então acho que às vezes a gente tem a resposta lá, acreditem, né? Mas se não acreditam em religião, mas leiam a história desse cara. Eu acho que ali tem muito conhecimento, muito conhecimento, assim, milenar, que é batata, né? Então ele também é uma grande escola, né? Para a gente adquirir conhecimento. E quem tiver dúvida, né? Tanto sobre pintura, eu acho que é um cara que é super aberto, né? A gente Pode vai perguntar. disponibilizar, vai ali, pergunta, que a gente, né, vai respondendo. Quem tiver dúvida sobre gestão, quem tiver dúvida sobre liderança, quem tiver dúvida sobre vendas, né, pode mandar para nós também, nós vamos responder. Eu realmente adoro gestão de serviço, é uma coisa que eu gosto. Eu acho bem desafiador, né? Porque é quase muito intangível o tempo todo, a experiência, né? Tu não consegue tocar naquilo, né? Algo que cria, né? Tu cria uma coisa e a gente tenta cada vez mais melhorar aquilo, né? E aí são várias ferramentas para tu chegar nessa experiência, né? Desde limpar, desde estar uniformizado, desde uma comunicação, desde um mimo depois que tu entregou o trabalho, de botar um perfume no ar, né? Uma coisa que, né, nem nós temos o nosso cheirinho na loja, né? Que é característico da nossa loja, e isso gera uma lembrança nas pessoas, e isso é a experiência, né? O marketing de experiência que nos ensina muito sobre isso. Então, às vezes, um cara que eu acho que seria um recado muito legal de deixar, né, que era o dono da Brinox, não tenta inventar a roda. Não é a hora ainda. A gente está muito longe de estar lá. Quando nós estiver lá no topo, daí eu acho que vale a pena a gente se dedicar a inventar a roda. Acho que agora a roda já está inventada, vão atrás do conhecimento, né? Quando estiverem lá no topo, aí a gente começa a inventar a roda. Mas nesse momento é copiar e colar praticamente, claro, com as nossas mãos, com o nosso carinho ali, né? Com aquela vontade, com aquela personalidade que a empresa realmente, ela sempre vai ser o espelho do dono, né? Sempre vai ser o espelho do dono. Então, que espelho que tu quer ser, né? Eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. E tu, seu Diego? Encerramos por aqui. Acho que algumas horas de conversa aí, né? Bastante. Mas valeu a pena, acho que só agradecer aí quem estiver assistindo, escutando, né? E é isso aí, vamos. A única coisa que eu posso dizer é que a gente tem muita casa aí para colorir. É isso aí. Vamos pintar, né? Grande parceira nossa é a Souvenir. Acho que teu também é uma coincidência. Ou não, né? Talvez pela qualidade que eles têm, né? Pela empresa que eles são, juntou, acredito que duas pessoas aí para o mesmo objetivo, né? Quem sabe é um dos valores que eles têm e a gente nem percebeu, então junto com eles, né? Vai saber. Mas é isso aí, galera. Valeu o papo. Qualquer dúvida, nos procurem.